Uma mãe. Importância de uma mãe. Eu quero ler um texto com você, está em Gênesis, no capítulo 3, no verso 20. Gênesis 3, verso 20. Diz o seguinte: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Ou algumas traduções diz mãe de todos os seres humanos. Amém? Hoje nós estamos celebrando um dia que eu sempre, quando chega o dia das mães, dia dos pais, dia de alguma coisa assim, eu sempre comento que esse dia não é o único dia que tem que se honrar, né? Eu acredito que o dia que nós temos que honrar a mãe, o pai, né, são todos os dias, né? Foi separado uma data justamente para evidenciar esse valor, mas nós entendemos que nós temos que honrá-los todos os dias, né? A palavra ela nos ensina que nós temos que honrar os pais, temos que honrar as mães, é o primeiro mandamento com promessa, mas hoje é um dia muito especial. Por que é um dia especial? Justamente porque através de uma mãe que aceitou um chamado, que aceitou um propósito, que aceitou um desafio, né, concebeu a Jesus. E hoje nós estamos aqui. Né? Se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, é porque uma mãe foi agraciada, uma mãe foi honrada. E por ela ser honrada e ela não voltar atrás, ela não negligenciar, ela continuar em meio a tantas e tantas dificuldades, nós estamos aqui. Nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos um Jesus que transforma, um Jesus que sara, um Jesus que realmente pode ter o poder e a capacidade de transformar as nossas vidas quando nós nos permitimos. Então hoje é um dia honroso, né? Nós memoramos esse dia, mas como eu falei, é um dia que tem que ser feito todos os dias. É um dia que tem que ser feito todos os dias. Quem sabe, às vezes você está longe da sua mãe, às vezes você está em casa ouvindo na internet, e você, puxa vida, mas minha mãe está morando em outro estado, ela mora em outro lugar. Mas é possível honrar do mesmo jeito. É possível honrar da mesma forma. Eu vi uma história de uma mulher chamada Susanna Wesley, e ela começou a fazer um tratamento psiquiátrico, e aí ela estava muito estressada, muito cansada, e o médico falou para ela assim, olha, um ser humano tem 100% de energia para entregar. Todo ser humano tem 100% de energia para entregar. A diferença é que você entrega 50% do seu tempo ou da sua energia para o seu trabalho, aí os outros 50%, 25% você dedica para os seus filhos e os outros 25% para o seu marido. Então nós vemos que uma mãe ela tem um papel fundamental na história de um filho e de uma família. A palavra de Deus ela fala assim, que a mulher sábia ela faz o quê? Edifica a casa. E a tola faz o quê? A derruba com a mão. Então nós vemos a responsabilidade que uma mãe tem. E aí quando você começa a olhar para a história de Jesus, você vê a responsabilidade que a mãe de Jesus teve. E para mostrar para todo mundo que a mãe de Jesus, ela também era falível, ela também errava, ela também se estressava, ela também às vezes, quem sabe, se descabelava. Né? Esses dias atrás alguém falou, me mostrou, né, que o drone foi inventado pelas mães, né? Quem aqui já viu o drone quando era mais novo aí, os mais antigos, né? Chinelo voador, essas coisas assim, né? Então a mãe chega num nível às vezes que ela descabela. E a mãe de Jesus esqueceu ele um dia, numa festa. Gente, falando esse negócio de esquecer, eu oro a Deus assim, Deus, quando eu tiver filho eu não vou esquecer ele, eu não vou esquecer. Porque, gente, eu esqueço as coisas assim de uma forma muito rápida, assim, sabe? Tipo, se eu deixar o celular e der uma bobeira, o celular fica aqui. Eu só não esqueço o carro, não, eu já esqueci o carro uma vez no centro. Mas agora é mais difícil, porque o carro apita quando eu saio de perto. Mas é fácil de esquecer. Eu falo, Deus, eu não vou esquecer o filho. Só que sabe o que me deixa mais confortável? Que eu tenho um amigo meu que já esqueceu os 3 filhos dele em outros lugares. Eu falei, não, então tem alguém aqui que já conseguiu fazer melhor que eu. Mas ser mãe, ser pai, é uma responsabilidade. Ser mãe, às vezes é estressante. É ou não é, irmã? Estressa às vezes ser mãe, não estressa? Quem mais que é mãe aí? Estressa ser mãe ou não estressa? Estressa. Mas assim, é uma dádiva. Da mesma forma que você fica estressado, você fica nervosa, você fica, sabe, poxa, o que eu vou fazer com essa criança, o que eu vou fazer com esse menino? Aí ele vem com uma flor, aí ele vem com um abraço, ele vem com um sorriso, ele vem com uma ação, com uma atitude que te quebra no meio. E aí você entende, puxa vida, é muito bom ser mãe. E aí eu olho para Maria, eu olho para a mãe de Jesus e olho assim, poxa vida, não deve ter sido fácil.
Primeiro, porque ela tinha recebido já antes uma mensagem. Ela já tinha sido alertada, olha, você vai conceber um menino show de bola. Você vai conceber alguém que vai mudar a história do mundo. Agora pensa a responsabilidade. Pensa a responsabilidade. E isso me leva a pensar em algumas coisas. Porque às vezes algumas mães, elas não tratam, quem sabe, tão bem os seus filhos. E aí, às vezes, não vai ser nada na vida. Isso aí nasceu para sofrer mesmo. Não vou dar bola para ele e trata de qualquer jeito. Você sabia que mesmo uma mãe que trata um filho desse jeito, ela tem que ser honrada pela palavra? Você sabia que mesmo uma mãe que, quem sabe, não honra os seus filhos como ela deveria honrar, ela também merece ser honrada? Ela tem que ser honrada pela palavra? Porque não se trata do caráter que ela tem, mas se trata da honra que ela merece por ser mãe. Então nós entendemos que não é fácil ser uma mãe, mas ser mãe é muito especial. Ser mãe realmente é especial. Hoje eu fui lá ver a minha, né? Fui lá, almocei com ela, conversamos um bom tempo juntos hoje. Tirei uma foto com ela lá, ela ficou feliz por causa de uma foto que eu tirei junto com ela. Sabe, às vezes ações muito pequenas fazem a diferença na vida de uma pessoa. Às vezes uma simples atitude. Às vezes nós ficamos preocupados com um presente. Como que eu vou honrar? Como que eu vou fazer esse dia ser realmente inesquecível? Será que eu tenho que dar uma Mercedes para ela? Eu tenho que dar, uma casa? Eu tenho que dar um dia de princesa para ela? O que eu tenho que fazer para que ela realmente tenha um dia impactante? Você precisa amar. Você precisa honrar. Não se trata do presente que você oferece para honrá-la. Porque a importância dela não vai ser limitada a um presente. A honra que você dá a ela vai ser mediante ao coração e a intenção pela qual você entrega ou oferece alguma coisa. Eu vi uma historinha bem legal de 2 meninos que eles queriam dar um melhor presente para a mãe deles. E eles tinham dinheiro somente para comprar um vasinho com uma flor. Mas para eles era o melhor presente. Eu falei, olha, fulano, nós vamos dar esse presente, a mãe vai gostar muito, ela vai ficar muito feliz. E eles estavam indo lá para casa levar o presente para a mãe deles. E aí, de repente, um deles tropeça, cai com o vaso na mão. E aí a florzinha quebra. O vaso fica inteiro, mas a flor quebra. E eles ficam tristes, eles começam a chorar. E agora, a mãe era o melhor presente, a flor mais bonita que a gente viu na floricultura, e a gente não conseguiu entregar para ela. O que a gente vai fazer? A gente vai entregar assim mesmo, vamos explicar para ela o que aconteceu, ela vai entender. E aí eles foram lá. Quando eles chegaram diante da mãe, tristes, cabisbaixos, o que foi, menina? O que aconteceu? Falou, mãe, é que a gente trouxe isso aqui para você, esse vaso, e era uma flor muito linda, mas no meio do caminho aconteceu isso, o fulano caiu, quebrou a flor, e agora ficou feio. E aí ela fala assim, querido, fica tranquilo, quer ver? Eu vou te mostrar uma coisa, vamos deixar ela bem aqui, eu vou colocar um pouco de água. Vou colocar um pouquinho de água aqui, e você vai ver o que vai acontecer. E passou-se uns dias, aquele toquinho de flor começou a florescer e saiu uma nova flor. E aí ela mostrou para eles, viu? O que importa não é o que você me trouxe, mas a intenção pela qual você me trouxe. E isso gerou no coração deles uma nova expectativa. Então não se trata do que você vai entregar, mas se trata do sentimento e o coração que você vai entregar. Você sabia que existe um estudo científico sobre as palavras pela qual você profere? Se você profere palavras negativas, elas têm uma tendência de amaldiçoar qualquer tipo de coisa, literalmente. Eu tinha visto isso já no estudo, que em um potinho de arroz você fala várias palavras boas, fala coisas bonitas e tal. E no outro você só fala palavras negativas, só deprecia, amaldiçoa, faz de tudo de errado. Isso não é um cientista cristão, são cientistas mesmo que fizeram esse teste. E eles comprovaram que o arroz que recebia palavras boas não ficou ruim como o arroz que foi amaldiçoado. O outro embolorou, azedou, fez tudo. Simplesmente por causa de palavras, por causa das palavras. A palavra de Deus, quando ela fala que nós temos que honrar, são em atitudes. Nós temos que ter ações de honrar. Hoje nós estamos numa noite de Santa Ceia. E é uma noite que casa muito bem com uma mãe, com filhos, com irmãos, com uma família. A qual nós, na Santa Ceia, nós aprendemos que nós temos que nos preparar 15 dias antes e 15 dias depois. Porque nós temos que honrar Jesus quando? Em todo o tempo. Então nós temos que andar de forma a qual nós honramos a Deus aqui dentro e lá fora. Nós, às vezes, como seres humanos, o que nós fazemos? Nós temos uma tendência, às vezes, de fazer o seguinte. Aqui dentro da igreja,
Eu não posso falar palavrão, eu não posso fazer piada, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu tenho que ser uma pessoa perfeita. Está certo? Sim. Mas isso tem que ser também lá fora. Porque honrar a Deus e honrar uma mãe, honrar pessoas, não se trata de você ser aqui uma coisa e lá outra. Se trata de você ser alguém que honra em todos os ambientes. Honrar uma mãe, hoje nós estamos falando sobre elas, é honrar ela quando ela está perto de você e honrar ela quando ela está longe de você. Honrar a Jesus no culto de Santa Ceia é ótimo, é maravilhoso. Mas honrar a Ele lá fora, como que você honra Jesus lá fora? Se privando de coisas negativas, se privando de pecado, se privando, fugindo da aparência do mal. Que uma coisa é você fugir do mal e outra coisa é você fugir de uma aparência. O que é uma aparência? Digamos que uma pessoa, ela tinha uma tendência grande de ir para a biqueira, comprar droga e se drogar. E aí, ela aprendeu que isso é errado, isso é um pecado, e ela não pode mais fazer isso. Para honrar a Deus, para glorificar o nome do Senhor e porque Ele merece essa honra e essa glória. E aí ele tem que começar a fugir da aparência do mal. Sabe o que é fugir da aparência? É o cara mandar a mensagem, chegou, tem encomenda, chegou coisa nova, eu não sei o dialeto disso, mas enfim, você vai me entender. Chegou a encomenda aqui, vem buscar. Primeira coisa que ele faz, fugir da aparência do mal, ele bloqueia aquele contato, que eu não preciso mais ter esse contato. Fugir da aparência do mal não é você chegar lá e pensar, será que eu pego ou não pego? Não, é você nem ir até o lugar. É você nem comparecer ao lugar, ou no mínimo não ter mais nenhum contato daquilo. Isso é fugir da aparência do mal. Isso é honrar a Deus sobre todas as coisas. Isso é honrar. Então, quando nós entendemos em honrar uma mãe, não são só com palavras. Porque se você olhar lá para trás, tudo que a sua mãe fez por você até hoje, ou até o dia que ela estava com você, e aí você para e você entende, poxa vida, ela se doou por mim, ela se entregou por mim, ela fez tudo por mim. Qual é o mínimo que eu tenho que fazer? Me oferecer da mesma forma, cuidando, dando atenção, dando carinho, dando dedicação. Os apóstolos, quando eles começam a ensinar sobre como eles iriam trabalhar, como eles iam organizar a equipe deles para cuidar da igreja, cuidar das pessoas, eles começaram a falar assim, gente, é o seguinte, nós não estamos dando conta de cuidar de todas essas pessoas, a gente não está dando conta de levar a palavra, está tudo meio bagunçado, nós temos que organizar. Então assim, nós vamos separar algumas pessoas para quê? Para cuidar da parte das ofertas, para cuidar das pessoas que vêm, cuidar dos órfãos, das viúvas. Só que alguém vem e ensina uma coisa. Eles falam assim, bom, quem são as viúvas aí nesse cenário todo? E eles explicaram, gente, as viúvas são as pessoas, as mulheres, que não tem ninguém por elas. Que não tem neto, que não tem bisneto, que não tem filho, que não tem nenhum parente, não tem irmão. Elas são totalmente sozinhas. Essas são as viúvas. Então essas pessoas a igreja vai cuidar. E eles ensinam, mas e o restante? Vocês vão procurar os netos, os filhos, porque eles têm que cuidar. Porque a palavra de Deus, ela fala assim que o mesmo cuidado que eles se desdobraram por nós, nós temos que oferecer por eles. E a Bíblia fala dos netos, fala dos filhos, que tem que honrar na velhice. Então nós temos que ter um coração realmente honroso, mas não em palavras, mas sim em atitudes. Uma mulher em Lucas, no capítulo 11, no versículo 27, ela fala o seguinte: quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: como é feliz a mulher que o pôs o Senhor e o amamentou, que o pôs no mundo e o amamentou. Mas Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Jesus ele recebe um elogio naquele momento, E obviamente a mulher estava elogiando Maria, e com razão, porque pensa, ser mãe de Jesus seria uma coisa sensacional. Se fosse hoje, ela teria todos os seguidores no Instagram bombando completamente. Todos iam querer conversar com ela, saber como era ser mãe de Jesus. E naquela época não era diferente, só não tinha o Instagram. Mas eles apreciavam ela, admiravam aquela mulher. Porque eles ouviam Jesus e eles achavam Jesus, nossa, Jesus é demais. Jesus é espetacular, olha as palavras que Jesus fala, olha os ensinamentos que ele dá. E essa mulher viu isso e falou, não, agora é a minha hora, eu vou ter que elogiar, eu vou ter que dar um jeito de falar bem. Só que Jesus ele não fala de forma negativa, não dá uma resposta negativa, porque Jesus entendeu que realmente isso era bom. Jesus olha assim, não, realmente. Só que Jesus não confronta, Jesus não afronta, Jesus simplesmente dá uma outra resposta somando ao que ela perguntou. E diz, mas Jesus respondeu, mais felizes ainda. Ele falou, realmente é bom.
Realmente você viu algo que é bacana. Mas mais felizes ainda são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Então, acima de uma felicidade por ser mãe de Jesus, ele falou, acima disso está obedecer à palavra de Deus. Acima de uma felicidade de ser mãe, acima de felicidade de ser pai, de ter qualquer outra coisa, uma obediência maior, uma felicidade ainda maior, é obedecer à palavra de Deus. Sabe, às vezes nós pecamos não porque nós não conhecemos a palavra. Às vezes nós desonramos a Deus não porque nós não conhecemos a Bíblia, porque nós não temos alguém para orientar, não temos alguém para ensinar. Às vezes temos alguém para orientar, alguém para ensinar, alguém para explicar, alguém para servir de exemplo. Mas muitas vezes nós não obedecemos, nós não fazemos, nós não colocamos em prática. E a consequência do não colocar em prática vai trazer consequências negativas. E até mesmo a omissão, porque tem gente que pensa assim, o não fazer, então eu vou omitir, eu vou deixar de fazer, eu vou fazer de conta que está ali. Não vou pecar, mas também não vou fazer aquilo lá. Muitas vezes o pecado da omissão, ele dá um prejuízo maior ainda do que se tivesse feito algo. Então, obedecer à palavra é o quê? É você ter uma ordem implícita e você colocar ela em prática, você colocar ela em ação, você colocar ela em andamento, em desenvolvimento. Jesus está explicando isso para ela. Porque quando eu olho para esse texto, onde Jesus responde, mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus, eu começo a olhar para aquela questão da felicidade de uma mãe. Lembra que eu falei que às vezes tem mãe que não trata, isso aí não vai ser nada na vida? Imagina só a mãe de Einstein, mãe de Thomas Edison, a mãe de Gesiel, a mãe de quem? Do Biasi, a mãe do Gustavo. Todas as mães são mães de um propósito. Todas as mães são mães de um propósito. Todas elas. E as que vão ser mães serão futuras mães de futuros propósitos. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, se vocês obedecerem, se vocês levarem a palavra a sério, se vocês honrarem a palavra de Deus, vocês vão ser muito mais felizes. Porque acreditar em algo quando não se vê é difícil. Mas quando você tem um Deus que te leva acima de situações difíceis, é muito mais fácil de acreditar. Então obedecer a palavra é falar, Deus, se a palavra diz que os filhos são herança, eu vou cuidar muito bem dessa herança. Se a palavra de Deus diz que filhos são flechas na aljava, na mão do arqueiro, então eu vou lançá-los para o reino de Deus. Sabe, o papel de uma mãe é esse. Às vezes nós olhamos para, não vou dizer a minha mãe, mas digo as pessoas no sentido, vamos trazer num contexto geral, às vezes as pessoas olham para a limitação de uma mãe, para a falta de estudo de uma mãe, para às vezes, entre aspas, ignorância por uma falta de estudo e educação, e às vezes subjugam a capacidade daquela mãe. Mas se você olhar para todas as ações daquela mãe, elas vão voltar para o centro do filho para fazer ele crescer. Quantas histórias você já viu de mães que trabalhavam de sol a sol? Às vezes, a única coisa que ela sabia era fazer determinada ação para conseguir ganhar um dinheiro. Fazer, às vezes, algo que a gente pode julgar simples, né? Algo de artesanato, limpar uma casa, algo que as pessoas às vezes subjugam como simples, que é muito difícil. Né? Coloca um homem para limpar a casa para você ver como é que vai ficar. É difícil, gente, não é fácil. Eu lembro até hoje, um dia que a pastora foi para o encontro, né? E eu fiquei em casa. E aí, da sexta até o domingo, a casa estava bem arrumada, né? Bem arrumada. Mas daí eu sabia que ela voltava no domingo. Eu falei, então, domingo, depois do almoço, eu faço isso aqui virar um brinco. Gente, eu gastei, acho que tinha um negócio de 5 litros de desinfetante lá em casa, foi meio galão daquele lá. Eu não sei porque eu usei tanto, mas ficou cheiroso o negócio. Sei que ela chegou assim, fazendo assim no nariz. O que você fez aqui? Eu falei, não, eu limpei. Eu limpei. Ficou limpo, mas... Então não é fácil, às vezes a gente fica olhando assim, ficou em casa o dia inteiro limpando a casa, fica em casa o dia inteiro fazendo o que ela faz pra você ver. Quem já tentou? Quantos homens já tentaram aí? Quantos falharam na missão? Seja sincero. Ninguém quer levantar a mão, né? Um lá levantou e escondeu. Eu falo, eu já falhou, já era. Então não é fácil, queridão. Não é fácil. Normalmente, quando... Eu ainda não entrei nessa fase, mas quem sabe ano que vem isso vai acontecer. Nós estamos em maio. Provavelmente ano que vem, então. Né? Quando acontece da criança chorar de madrugada, quem levanta primeiro? Fala, mulherada. Quem levanta primeiro? A mãe. E o pai fica fazendo o quê? É fácil ser mãe ou não? Não é. Então nós temos que honrar essas mulheres.
Nós temos que acreditar no potencial delas, que aquilo que você faz lá na empresa não é maior do que ela faz em casa. Nós temos que aprender a honrar as pessoas e não subjugar a ação e aquilo que elas fazem. Tem mãe que ela trabalha durante o dia, arruma a casa de noite e ainda cuida da criança de madrugada. E o pai malemar consegue arrumar a casa durante o dia, né? Gente, nós somos homens, não adianta querer, sabe, enfeitar o pavão, não, é realidade, é realidade. Não somos piores, mas somos melhores em umas partes e não tão bons nas outras. Isso nós temos que reconhecer. E quando você reconhece as suas fraquezas, quando nós reconhecemos as nossas limitações, nós passamos a olhar para as pessoas com um olhar diferente. Então, ser mãe, quando um pai ele já entendeu o papel, já tentou meio que, tentar se assemelhar, ele passa a valorizar. Porque ele sabe o quão difícil é ser mãe. Ele sabe o quão difícil é. É difícil ser pai? Claro que é. Um provedor, é um cara que tem que dar exemplo. Vou suavizar a barra da galera. Tem que ser também um exemplo. Tem as suas dificuldades, tem as suas debilidades. Mas como a gente está falando das mães, quando você entende, se coloca no lugar, quando você tem empatia, quer se colocar no lugar, você começa a ver o quão sacrificado é. Então nós precisamos honrar. Nós precisamos dar o devido valor. Nós precisamos realmente levar esse valor que é devido. E Jesus está me ensinando isso. Jesus falou assim, vocês têm que obedecer a palavra, vocês têm que entender o contexto daquilo que Deus mandou vocês fazerem. Gênesis 3:20 diz assim, Adão deu a ela, sua esposa, o nome de Eva. Você sabe o que significa a palavra Eva, o nome Eva? Significa vida. Mas quando você vai ver o contexto e a fonética da palavra falada sobre Eva, ela traz a mesma fonética da palavra mãe da humanidade, ou mãe de todos os humanos. Por isso que quando Eva tem esse nome, nós então entendemos que Eva é o quê? É a mãe de toda a humanidade. Quando Deus traz o nome para Adão e Eva, é justamente essa conotação de ser mãe, de ser pai de toda uma nação, de ser de toda uma humanidade. Então, quando você como mãe, você gera um filho, você não está só gerando uma pessoa. Você não está só gerando o Antônio, o Flávio, a Mariana, enfim, você não está gerando só essa pessoa. Você está gerando uma geração que vem depois dessa pessoa. Então eu imagino que alguém que tem esse papel... Agora pensa se Maria, na hora que o anjo fala assim, Maria, é o seguinte, você vai conceber Jesus, ele vai ser o salvador da humanidade, ele vai se oferecer como sacrifício, ele vai resolver todo esse negócio. E ela fala assim, não estou podendo hoje não, escolhe outro. E se ela falar não? Como seria? Então, não é um papel simples, mas é um papel honroso. E aí quando eu olho para isso na palavra de Deus, o significado do nome dela, que é vida, por mais que o nome dela seja vida, não é ela que dá a vida. Não são as mães que dão a vida, mas as mães são um instrumento nas mãos de Deus para pegar a vida de Deus e conceber a vida. Então, se você está aqui, agradeça a Deus e seja grato à sua mãe. Porque todos aqui nasceram de uma mãe. Você já parou para pensar numa coisa? Quando você vai fazer uma ficha em qualquer lugar que você vai fazer uma ficha, seja em loja, qualquer coisa, qual é a pergunta que sempre está no formulário? O nome da mãe. Por que nem sempre está o nome do pai? Não estou desmerecendo os pais, tá? Mas o porquê que nem sempre está o nome do pai? Porque às vezes você não sabe quem é seu pai. Porque às vezes você não tem uma referência de paternidade. Porque às vezes, quem sabe, eles se conheceram, foi numa noite e nunca mais ela viu. Só que a mãe sempre está presente em todos os lugares. Eu vou te trazer uma outra curiosidade, só não me entenda errado. A Trindade tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Numa família, o pai sempre é a pessoa mais, vamos dizer assim, impositiva, mais enérgico, é a autoridade superior, é o cabeça da casa. E aí existe a mãe, que é a pessoa que é consoladora, que é ajudadora, aquela pessoa assim que, às vezes, vem cá, filho, que a mãe cuide de você, bateu o dedo, vem aqui que eu dou um beijinho e sara. O pai não, passa merjonate que sara. Vai fazer outra coisa que já cura. O pai já é mais bruto, já não liga muito. Quando você vai para a Trindade, você vê o Pai e vê o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo é a mulher, mas o Espírito Santo, ele tem as mesmas características no sentido de cuidado de uma mãe. Porque no espiritual, gente, não tem o feminino nem masculino, tá? No espiritual é espírito.
Não vai existir homem ou mulher. É espiritual. Então, o Espírito Santo, ele também tem a função consoladora. A mãe também tem essa função consoladora. Por isso que é necessário que eu e você tenhamos um relacionamento com Deus. É necessário que você tenha uma comunhão com o Pai, você tenha uma comunhão com o Filho, mas que você também tenha uma comunhão com o Espírito Santo. Quando nós participamos da Santa Ceia, o que nós estamos afirmando a Jesus? Eu estou reafirmando ou revalidando, estou mostrando para você que eu estou reafirmando essa aliança. E quando você reafirma a aliança com Jesus, ele fala assim, olha, deixei com vocês a pessoa do Espírito Santo para ajudar vocês em tudo. E justamente o próprio Espírito Santo é quem ajuda quando você tem, quem sabe, uma dor com uma mãe, uma dor com um pai, uma dor, um sentimento, quem sabe, de revolta, de não conseguir perdoar, de não conseguir liberar perdão. E a pessoa do Espírito Santo é quem te ajuda com isso. Você sabia que no livro de Provérbios, eu até anotei isso aqui, ele tem um texto em Provérbios 20:20, porque nós falamos muito sobre honrar pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra. Ponto. Nós sabemos disso. E é o primeiro mandamento com promessa. Mas e quando você não faz? Ou quando você faz ao contrário dele, o que te acontece? Ou o que pode me acontecer ou nos acontecer? Provérbios 20:20 diz assim, o que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-á a sua lâmpada e ficará em trevas profundas ou densas. Provérbios 15:20 fala, o filho sem juízo despreza a sua mãe. Então, é muito mais sério do que a gente imagina. Nós temos, o Dia das Mães, uma referência para que a gente possa honrá-las, mas e quando eu não faço isso? E quando eu estou num pecado ao ponto de quebrar a minha aliança com Deus? Porque é muito sério quando você está magoado com alguém. Quando eu estou magoado com alguém, principalmente quando você está fazendo isso com a sua esposa, porque aí a palavra de Deus, Malaquias 2, fala que vocês choram por causa disso ou daquilo, mas não conseguem manter uma aliança com a esposa. Como vocês querem ter uma aliança comigo? A palavra de Deus diz assim que quando nós quebramos uma aliança no casamento, ou estamos de bico ou brigados num casamento, até as nossas orações são impossibilitadas de chegar a Deus. Deus ele não recebe essas orações. Então agora, quando eu não honro uma mãe, é ainda pior. Quando você vai lá para Êxodo, quando você vai para Levítico, onde você vê as leis, a palavra diz assim que aquele que desonrar os seus pais são dignos de serem mortos. O porquê que Deus ele traz tudo isso? Ele traz tudo isso por quê? Porque esse é um princípio que tem que ser mantido, esse é um princípio que tem que ser honrado. Por que a lei ela vem para Moisés? Por que Deus traz as leis para Moisés? Porque princípios foram quebrados. Quando a lei fala assim, não matarás, é porque alguém matou. Não vai roubar, não roube mais nada, é porque alguém roubou. Todos os princípios que foram instituídos por meio da lei foram para colocar o homem no lugar, foram para trazer organização às coisas. Tem gente que fala assim, não, eu não acredito no dízimo, porque o dízimo é da lei. É uma mentira, o dízimo não é da lei. Ou eu posso mudar a palavra, ele não foi instituído na lei. A lei ela veio para corrigir todas as coisas. Como que eu provo para você que o dízimo ele tem que ser praticado hoje? Porque antes da lei, Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque. E não existiu uma lei falando para fazer aquilo. Era um princípio. Então nós temos que nos mover por princípios. Eu comento às vezes isso. Você quer ser abençoado? Viva por princípios. Mas como eu fico sabendo dos princípios? Leia a Bíblia. Comece a olhar o manual do fabricante. Ele que nos criou. A Bíblia ela fala mais sobre nós nos movermos do que quem Deus é de verdade. Sabe, se você olhar a Bíblia realmente com um olhar bem minucioso, você vai começar a entender que a Bíblia ela ensina como nós temos que ser para voltar para casa. Porque nós não estamos morando aqui definitivamente. Nós estamos de passagem voltando para casa. Agora, quem vai perder o ônibus para voltar para casa, o avião, que fica mais chique? Aí vai depender de cada um. Então nós temos que nos organizar. Quando nós participamos de uma ceia, não é na ceia que eu tenho que trazer tudo no lugar. Na ceia eu só venho reafirmar uma aliança que eu já tenho com Ele. Porque no meu dia a dia eu estou honrando a Ele. Quer dizer que você não vai pecar durante os 30 dias antes da ceia? Não. Vai errar. Vai continuar falhando. Mas quando nós erramos, o que é pecar? É errar o alvo.
Em suma, o que é o errar o alvo? É você tentar acertar num ponto. E aí você faz de tudo para acertar, mas você acaba errando. Você se esforça para acertar. Você mira, você fica ali, agora eu vou acertar. E aí você acaba errando por uma fragilidade sua, por uma limitação, por N situações. Mas nós estamos fazendo o quê? Tentando acertar o alvo. Quando nós pecamos, nós estamos falando assim, pelo menos tem que ser esse sentimento, né? Pelo menos essa tem que ser a prática, de quem sabe eu errei, mas eu vou me esforçar para não errar mais. Eu vou me esforçar para não desonrar mais a Deus. Eu vou me esforçar para quê? Para agradá-lo. Ah, mas eu errei naquilo lá. Poxa, mas eu fiz de tudo para não errar. E isso é um santo buscando viver em santidade. A pastora Eleisa falou esses dias sobre uma frase que ela ouviu, de que santo não é a pessoa que menos se suja, mas é a pessoa que mais se lava. Então não se trata do tanto de vezes que você errou, mas se trata do tanto de vezes que você buscou se lavar e se limpar para estar bem diante do teu rei, estar bem diante do teu Senhor, estar bem diante do seu Deus. Então nós temos que honrar a Deus no mesmo nível, ou até no nível ainda maior, de como nós honramos as nossas mães. Honramos os nossos pais, honramos as pessoas a qual nós apreciamos. Então nós temos que buscar esse nível de honra, buscar honrar ao Senhor. Em Lucas 1:28, Deus fala para Maria assim, o anjo estava dizendo, Maria, você é muito abençoada. O Senhor estava com você. O Senhor está com você. E aí Deus abençoou Maria. Você é muito abençoada, mãe. Porque Deus não deu somente um filho para você, como eu te falei agora há pouco. Mas Ele deu para você um propósito. Deus colocou nas suas mãos alguém que pode mudar uma geração. Ah, mas então eu só posso ser feliz se eu tiver alguém que vai revolucionar o mundo? Não. Porque eu sempre comento algo. Gente, nós não precisamos ser melhor do que ninguém. Às vezes nós olhamos para fulano, para ciclano, para autoridades, para pastores, para tanta gente. E não é errado você achar bonito ou achar bacana, né, a desenvoltura das pessoas. Mas você não precisa ser melhor do que essas pessoas, porque muitas vezes você não foi chamado para fazer isso. Pensa só se o teu olho quisesse trabalhar como se fosse um nariz. Não tinha nem fundamento para ele fazer isso, porque ele não tem nem um receptor para trazer cheiro, para receber cheiro. Mas ele é um olho para dar visão. Então nós temos que entender o quê? Que, trazendo agora para a questão dos filhos, nós temos que entender qual é o propósito de Deus nessa herança, qual é o propósito de Deus no filho que Ele te deu. Antigamente, você já parou para, quando você olha o Antigo Testamento, o que eles faziam para dar o nome para as crianças? Eles aguardavam um determinado período para ver como seria a personalidade daquela criança e baseado na personalidade dela, o que eles faziam? Eles davam um nome para aquela criança. Quando os pais de Sansão foram ter ele, né, tiveram a notícia que ele viria, o que eles fizeram? Tiveram vamos dizer assim, o cuidado de perguntar como era que eles deveriam cuidar das crianças. Como que daquela criança? Quais seriam os cuidados necessários para cuidar dele? Porque eles entenderam que não era só uma criança, mas era um propósito de Deus na terra. Então nós somos propósito de Deus na terra. Ah, mas pastor, eu não tive uma mãe que me desse essas orientações. Então você tem alguém chamado Deus para buscar essas orientações. Você tem a pessoa do Espírito Santo, que é a pessoa que vai suprir todas essas carências. Salmo 127, se eu não me engano, ele fala sobre isso. Que você pode ser abandonado por todo mundo, as pessoas podem te deixar, mas Deus fala assim, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Eu vou suprir todas as carências, todas as necessidades e sentimento que você possui. Então estar com Deus e é lançado com Ele não se trata só sobre você, mas se trata da intenção e do cuidado que Ele tem comigo e com você. Se trata do propósito que Ele tem com a gente. Se trata do propósito. Às vezes a gente fica olhando a história das pessoas e acha muito glamuroso. E às vezes se perde na história de outras pessoas. Quantas mães que às vezes olham para outras mães, nossa, eu queria ser uma mãe como aquela. Mas não, Deus chamou para ser essa mãe. Deus chamou para ser essa. Eu vi uma história, né, porque não é uma história verídica, mas uma história de uma mãe que ela chega no dia do juízo e ela chega triste lá falar com Jesus. E Jesus fala, por que você está triste? Ah, Jesus, porque eu fui analfabeta, eu não tinha condições econômicas, eu não tinha condição nenhuma para dar, quem sabe, uma educação para os meus filhos melhor.
né? Eu só consegui ser isso. E aí Jesus fala para ela assim, você sabia que você acertou exatamente o que você tinha que ser? Era exatamente essa pessoa que você tinha que ser. Porque o seu filho foi um médico e o seu outro filho foi um engenheiro. E os dois cumpriram um propósito, porque eles entenderam para que eu chamei eles. E eu te chamei exatamente para cuidar desses dois. Do jeitinho que você fez. Com todas as limitações, com todos os cuidados, com todo o amor. Porque não se trata do que você poderia ter para oferecer financeiramente, mas se tratava do coração pelo qual você ia criar eles. O amor que você entregou fez eles me conhecerem. O amor que você entregou para eles fez com que eles conhecessem o meu amor. E baseado nisso, eles nunca se desviaram de mim. E hoje eles estão aqui, junto com você. Então não se trata da tua condição financeira, mas se trata da condição que você tem aqui. De conseguir levar o amor de Deus para quem é seu filho, para quem é sua mãe, para quem são seus amigos. Se trata de nós levarmos adiante um propósito, que é levar a palavra de Deus. Porque, gente, a gente está de passagem nessa terra. Isso a gente fala várias vezes. Mas qual o motivo da gente estar de passagem na terra? É pegar a maior parte de pessoas para colocar nesse avião e voltar para casa. Esse é o nosso papel na terra. Glorificar a Deus acima de todas as coisas. Mas pegar os nossos irmãos e falar, gente, o avião vai sair, ó. Está quase saindo. Quem vai participar desse voo e voltar para casa? Porque nós queremos ver a Deus. É lógico que ninguém tem pressa, né? Se você pegar assim, quem quer ver a Deus hoje? Daí todo mundo fica meio assim, não, tem umas coisas para resolver ainda, né, umas coisas para fazer. Mas dentro do nosso coração, existe um sentimento, existe uma mensagem que ecoa, que nós fomos formados em Deus antes da fundação do mundo. E é para lá que nós estamos voltando. Só que assim, para que a gente volte para lá, várias coisas têm que acontecer. A felicidade de ser mãe, como está lá em Lucas, é maravilhosa, mas obedecer a palavra, firmar uma aliança com o Senhor, poder olhar para a Santa Ceia e falar, Deus, eu estou firmando a minha aliança com você. Primeiro porque eu honro aquilo que você fez por mim na cruz. Eu honro porque existe uma mãe, ou existe uma mãe, que me colocou nos teus caminhos. Ou quem sabe se você é filho, né, e você conheceu o Evangelho primeiro, você tem o papel de levar a palavra de Deus para sua família, para sua casa, para que eles também possam conhecer ao Senhor. Então todos nós temos um propósito, todos nós temos uma tarefa a ser cumprida. Em Jó, no capítulo 14, e a gente vai orar, diz o seguinte: porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda torne a brotar, e que não cessem os seus renovos, ainda que ele envelheça a raiz na terra e morra o seu tronco no pó. Contudo, ao cheiro das águas brotará e lançará ramos como planta nova. Querido, se tem esperança para uma árvore, tem esperança para mim e para você. Se tem esperança para uma criação de Deus, tem esperança para mim e para você. Quem sabe você é mãe hoje e você tem, quem sabe, o dissabor de ver os seus filhos nas drogas, perdidos no mundo. Mas ainda existe esperança. Existe esperança de transformação. Quem sabe você é filho e você gostaria de ver os seus pais na igreja. Quando eu falo na igreja, eu falo no reino de Deus. Ainda há esperança. O que eu e você não podemos fazer é desanimar, é esquecer, é pensar que Deus nos esqueceu e que nada vai acontecer. A prova maior disso é que hoje nós estamos numa noite de Santa Ceia, onde um Deus se importou tanto com a gente, que entregou o seu Filho por amor a nós, porque Ele via esperança, porque Ele via em nós, olha, eles vão fazer valer a pena, eles vão se esforçar, eles vão errar muito, com certeza eles vão errar muito, mas eles vão parar um horário e vão enxergar e ver o que eu fiz por eles. Querido, não se trata do que você fez, se trata do que você vai fazer com o que aconteceu com você. O perdão nós já temos, agora nós devemos honrar. Nós devemos honrar a Deus com tudo que nós temos e somos. Provérbios 31, 27 e 28 fala o seguinte: ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Mães, vocês são importantíssimas para nós e para o Senhor. Se vocês não tivessem concebido todos os seus filhos, nós não estaríamos aqui. E porque vocês aceitaram o chamado de Deus, vocês colocaram propósitos no mundo. E Deus tem dado sabedoria e graça para que vocês venham colocar esses propósitos diante do Senhor e para que eles venham acontecer. Nós somos felizes por vocês. E da mesma forma como Deus honra vocês, nós queremos honrar. Nós queremos orar por vocês.